Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 3 de agosto de 2022. Passando aqui para gravar esse vídeo rapidinho, só para compartilhar com vocês algo que tem acontecido com relação aos meus vídeos. Muitas pessoas têm chegado até mim através dos meus vídeos. Lá eu adiciono o meu contato telefônico. As pessoas têm me procurado e têm pedido ajuda. Pessoas que ainda estão dentro da instituição universal já entenderam o grande mal que ela faz, já não concordam com os propósitos que lá são feitos, já não concordam com o tipo de mensagem que é pregada, com os votos e tudo aquilo que acontece com a manipulação que os pastores e bispos fazem dentro da instituição. E essas pessoas, elas têm medo de sair, medo de serem amaldiçoadas, porque geralmente lá dentro as pessoas, eles colocam muito testemunhos contrários, ou seja, os testemunhos de pessoas que saíram e por alguma razão eles conseguem encontrar essas pessoas depois de saírem, e essas pessoas com suas vidas arruinadas, principalmente pessoas que saíram e têm problemas com vícios e de repente por alguma situação foram morar na rua, e aí eles colocam esse testemunho para dizer o seguinte: olha, quando essas pessoas deixaram de obedecer a palavra de Deus, a direção do Espírito Santo, é esse o fim dessas pessoas. Então eles pegam essas pessoas que saíram da instituição e se perderam de uma certa forma e colocam isso para colocar medo naquelas pessoas que ainda estão lá dentro. O que eu posso falar para vocês com relação a essas pessoas? Todo lugar vai ter pessoas que vão desistir, vão ter pessoas que vão abdicar da fé, tem pessoas que não querem um relacionamento com Deus, elas querem resolver os problemas da sua vida, seja ele material, seja ele espiritual. Elas querem resolver os problemas das suas vidas, elas querem resolver problemas. E aí é o seguinte: essas pessoas, quando saem de lá, elas deixam de ir, muitas vezes, não porque querem conhecer a Deus e vão buscar Deus numa outra igreja ou numa outra denominação. Elas simplesmente, elas vivem agora a realidade delas, ou seja, elas estavam dentro de uma instituição, aqui na instituição universal, e ela estava meio que podada sobre aquilo que elas poderiam fazer, ou seja, aqui, quando você está aqui, você precisa estar dentro desse cercadinho. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas isso aqui você não pode fazer. Porque essas pessoas precisam de cabresto, elas não sabem ser livres. E aqui a liberdade que eu falo não é uma liberdade para viver uma vida promíscua, viver uma vida mundana, uma vida na prática do pecado. Quando você entende de fato e de verdade o que é o Evangelho, você vai descobrir que você foi chamado a uma vida de renúncia, de sacrifício do seu eu. Não é sacrifício das coisas de fora. Lógico, você tem que saber o que você vai fazer, onde você vai, com quem você vai, os lugares que você vai. Você tem que ter a direção do Espírito Santo para ele falar: olha, você não vai naquele lugar, não é porque você não pode ir, é porque você indo lá, você não vai ser edificado e não vai edificar Deus em nada. Então eu não preciso que alguém me fale o que eu devo ou não fazer. E aí o que eles fazem? Ele pega as pessoas que saíram e de alguma forma essas pessoas, elas estão sempre sendo monitoradas pelos membros, pelas pessoas que conhecem aquela pessoa que saiu. E quando pega uma pessoa que saiu e de repente se enveredou por um vício, seja ele de bebida, de droga, promiscuidade, ou melhor para eles, quando essa pessoa, além de cair no vício ou de estar no vício, ainda se torna um morador de rua, para eles é perfeito, para a propaganda do terror psicológico, para aquelas pessoas que estão lá dentro, para não saírem. Por quê? Olha, veja essa pessoa que estava aqui conosco e agora não está mais. Olha como ela está. Quando ela saiu do altar, ou quando ela deixou de obedecer à voz do Espírito Santo, eu estou dando risada porque chega a ser cômico.
essa situação quando eles falam desobedecer a voz do Espírito Santo. Não é do líder sanguessuga deles, não, mas é do Espírito Santo, ou seja, do próprio Deus. E é como se Deus pedisse às pessoas para abdicarem dos seus bens aqui materiais em prol de algo espiritual maior. E na realidade, tudo precisa ter equilíbrio, tá? Até mesmo para você ser bem-sucedido, para você ter uma vida de qualidade, para você ser próspero, se não tiver equilíbrio, você se perde com essa riqueza. Então, muitas vezes, o não ter a riqueza se torna uma bênção, porque as pessoas não sabem. Da mesma forma que as pessoas são condicionadas a viverem dentro de um cercadinho, isso você pode, isso aqui você não pode. Eu não preciso de ninguém me falar aonde eu devo ir, aonde eu devo estar, com quem eu vou andar, a música que eu vou ouvir. Eu não preciso de ninguém me falar. Quando eu ouço algo que talvez vai ferir e entristecer o Espírito Santo que habita em mim, eu vou abdicar de ouvir ou fazer ou de estar naquele lugar. As pessoas precisam aprender que o Evangelho é uma liberdade, não para elas viverem a vida delas de qualquer forma, mas é a liberdade para sacrificar as suas próprias vidas para que Cristo seja visto. É Cristo que tem que ser visto e não a pessoa. Então, se eu quero glorificar a Deus, se eu quero levar as pessoas ao reino de Deus, a minha vida e a forma, o meu estilo de vida precisa mostrar isso. Não adianta eu querer falar que Jesus salva, que Deus é bom, se a minha vida, todo final de semana, eu faço postagens que não são condizentes com este reino. Ou seja, eu faço postagens em ambientes promíscuos, ambientes que Deus certamente não se alegra, porque Deus está em todos os lugares. Note uma coisa, Deus está e os olhos de Deus estão em todos os lugares, mas Deus não se alegra de eu estar naquele lugar. É diferente. Então, eu preciso saber o seguinte: se eu estou neste lugar, eu estou glorificando a Deus, Deus está sendo glorificado com aquilo que eu estou fazendo? Legal. Se Deus não pode ser glorificado naquele lugar, se aquele lugar é um ambiente de promiscuidade, se é um ambiente de pessoas se embebedarem, então esse lugar não é que ele é proibido, mas você tem que tomar cuidado. Eu não preciso que ninguém me fale sobre isso. Então, quando as pessoas saem de lá e elas se enveredam por um caminho torto, não é que elas se perderam, elas já estavam perdidas lá, porque o alimento que elas recebiam não era um alimento saudável para o crescimento e desenvolvimento espiritual dela. Porque ela baseava a espiritualidade dela naquilo que ela fazia e dava, e não naquilo que ela era. Então, esse terror psicológico das pessoas que saem da instituição, que eles colocam porque virou morador de rua, porque agora se enveredou pelos vícios, porque agora vive uma vida promíscua, não é que essas pessoas um dia estiveram libertas, mas essas pessoas estavam dentro de um cercadinho religioso, baseando a sua espiritualidade naquilo que elas faziam. Por isso que a salvação não é por obras, mas é graça, porque a salvação por graça, ninguém merece ela, é uma dádiva de Deus para o homem. E quando eu falo que eu sozinho não consigo me salvar, eu falo para Jesus o seguinte: Jesus, me ajuda, porque eu sou mau, tudo em mim é mau, não existe nada de bom em mim. O Senhor é bom e eu preciso da tua salvação. E aí Deus pode fazer alguma coisa na minha vida, porque eu estou assumindo a minha realidade. Então eles fazem a propaganda negativa daqueles que saem e mostrando para aquelas pessoas que estão lá dentro do cercadinho religioso, dizendo o seguinte: ouça a voz do Espírito Santo, não saia do altar. Essas pessoas, elas nunca construíram um altar dentro do coração dela para que Deus habitasse. Sempre no coração dessas pessoas estavam os seus desejos.
as suas cobiças, porque agora eu estou ouvindo esta palavra que supostamente é de Deus, não para engrandecer a Deus, não para prestar um culto a Deus, mas eu presto tudo isso e faço tudo isso para eu ter uma vida de qualidade. Não é prestando um culto a Deus, mas é para ter uma vida de qualidade. Então o terror psicológico que é feito usando aquelas pessoas que saem é justamente para pegar essas pessoas que estão na instituição e fazerem com que elas tenham medo de sair daquele ambiente, daquele cercadinho. Eu tenho recebido pedidos de ajuda de pessoas de todo o Brasil, pedidos de orientação. Recentemente, 3 ou 4 pessoas entraram em contato comigo falando que já não fazem mais as campanhas e os votos, mas que ainda estão lá dentro. E essas pessoas disseram para mim o seguinte: Leandro, na minha cidade não tem uma igreja. Eu não quero sair porque eu tenho essa necessidade de ir à igreja ao domingo, por exemplo, de ouvir aquela palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Você está numa cidade que só tem a Universal. Eu disse para todas essas pessoas que me procuraram pedindo uma ajuda e uma orientação, eu disse o seguinte: primeiro, busque uma igreja reformada. Uma igreja reformada. E eu sempre dou referências de igreja dependendo da cidade que essas pessoas estão. Uma igreja que eu recomendo sem medo, que eu conheço e de vez em quando eu vou assistir alguns cultos, não é a minha igreja, mas é uma igreja que eu vou, geralmente às segundas-feiras, que é um culto de conexão, que são pastores itinerantes que vêm pregar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu recomendo a Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma igreja boa, é uma igreja reformada, é uma igreja que preza pela palavra. Eu sou membro em uma igreja batista reformada da convenção, ligada à Convenção Batista. Ou seja, há 6 anos eu me tornei batista e amo a minha igreja. Ela é independente, ligada à Convenção Batista. Eu recomendo igrejas reformadas ou então igrejas congregacionais. E tem outras igrejas também que eu posso recomendar para você que está aí e que não quer sair porque na sua cidade não tem igreja, ou uma igreja reformada, uma igreja desta forma que eu estou falando. O que eu sugiro para você? Primeiro, você está indo na Universal ainda porque não tem uma igreja séria? Pense numa coisa. Imagina que você descobre que o restaurante que você almoça ou janta, esse restaurante ele te serve uma comida, ainda que aparentemente bonita, cheirosa e saborosa, ela adiciona coisas que te prejudicam. Ou melhor, ela algumas vezes, vez ou outra, ela utiliza de produtos vencidos, produtos de má qualidade que te provocam algum dano. Vou exemplificar para ficar bem claro para você. Você comeu uma carne estragada, aquela carne te gerou uma diarreia de 1 semana, te gerou mal-estar, vômito, porque aquela comida é ruim, é contaminada, tem um problema. E aí você descobre que aquele restaurante faz isso frequentemente e é recorrente em utilizar produtos vencidos. Você descobriu, mas a comida é cheirosa, é saborosa, mas você descobriu que eles fazem isso. Você vai continuar comendo naquele lugar? A pergunta que eu te faço é essa. Pois é, quando você identifica que o alimento que é passado nessa instituição, ainda que seja falado superficialmente a palavra de Deus, mas eles adicionam todas essas coisas erradas e principalmente todas as heresias que a instituição é campeã e referência, como você pode dizer que esse lugar você ainda ou melhor, como você pode ainda ir a este lugar? Não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque este alimento, ele vai te fazer mal, ele está te fazendo mal. E se você já não cumpre mais
com nada que é solicitado e pedido naquele lugar, lembre-se, você está em desobediência. E aqui não ao pastor, mas à autoridade que esse pastor recebeu do próprio Deus. Então vamos lá. O fato desse pastor ser um pastor e ser um sem vergonha, ser um bandido, ser um usurpador, ser um pregador de heresia, ele foi colocado lá por Deus, foi constituído por Deus, não para bênção, mas para juízo e perdição, tanto dele para com aqueles que o seguem. Então, isso já é o juízo de Deus para aqueles rebeldes. E esse pastor está nesse juízo de Deus e não bênção de Deus. É isso que você precisa perceber, que aquilo que é falado neste lugar não produz vida e transformação de vida em você. E quando eu falo em transformação de vida, eu não estou dizendo em vida material, mas transformação de caráter na forma com que você olha e enxerga as pessoas. O que eu sempre sugiro a essas pessoas? Não vá mais. Hoje, se você tem uma internet um pouco melhor, você consegue acompanhar cultos de igrejas reformadas pela internet. E aí, se você mora a uma determinada distância, sei lá, 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20, 30, 50, 100 quilômetros, aí vale a pena fazer um sacrifício pelo menos uma vez por mês de ir assistir um culto presencialmente. Se você mora muito longe, procura pelo menos 2, 3 vezes para você não perder esse vínculo de igreja, de estar inserido num corpo. E ore para que Deus abençoe a sua vida, para que você vá morar perto, ou para que se abra uma igreja na sua cidade, no seu bairro, uma igreja reformada, uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Então, você iria a esses lugares, a instituição universal, por exemplo, é você estar se alimentando do lixo. Você já descobriu, você já não concorda, só que agora você está pecando, porque você está indo no lugar, ouvindo, ou melhor, vendo que a glória de Deus está sendo usurpada e o beneficiário final dessa usurpação é você. Porque você busca Deus não por Ele, mas para que Ele abençoe a sua vida. Você se torna um avarento, um egoísta. Você não quer Deus para ser bênção para as pessoas. Você quer ter uma vida abençoada. Então assuma que você não está sendo enganado, mas que você está se deixando enganar pelos seus próprios desejos e cobiças. Pessoal, é melhor você não ir em igreja nenhuma que usurpa a glória de Deus e acompanhe os cultos online de alguma igreja reformada, do que você vai se alimentar dessa lavagem, dessa sujeira. Essas pessoas, quando saem de lá e se perdem, elas nunca estiveram salvas. Pelo contrário, elas garantiam a sua fé naquilo que elas faziam. Mas houve algum momento que elas foram contrariadas naquilo que elas faziam. E aí, a realidade dela é essa agora das ruas. A realidade dela agora é essa da entrega no pecado. Ela não sabe viver a liberdade em Cristo, ela precisa de cabresto. Hoje eu sou livre para fazer o que eu quiser fazer, inclusive para pecar. Mas por que eu não peco? Porque eu não quero perder a minha comunhão com o meu Salvador, com aquele que me resgatou do pecado. Eu não peco por medo do inferno, eu não peco por gratidão ao meu Salvador. Não vale a pena recomeçar do zero, não vale a pena. Eu prefiro permanecer de pé e cuidar para que eu não caia. E eu peço todos os dias a Deus para Ele me guardar, para Ele me livrar de mim mesmo. Então, pessoal, para você que procura uma igreja, se você ainda vai na Universal, não vá mais. Não vá, fique sem ir. Acompanhe online. Lógico, eu estou falando para quem não tem uma igreja reformada, uma igreja séria no bairro, no estado, na cidade, aonde mora. Mas para você que mora nas grandes capitais, todas têm igrejas sérias e comprometidas com a verdade, com a palavra de Deus. Então, pessoal, aqui fica a minha dica, a minha orientação para quem pergunta. De novo, tenho meus contatos aí muitas vezes nos meus vídeos. Se você quer uma ajuda para encontrar um lugar onde você
para você congregar, para você adorar a Deus junto com os irmãos, eu teria o maior prazer em te ajudar. Mas você justificar que você precisa estar ainda na Universal ou nessa instituição, eu não aceito. E você, mais cedo ou mais tarde, vai ter um problema. Então é melhor que você não vá mais, para que você também não passe a receber o juízo de Deus. Porque esses pseudos bispos e pastores já estão recebendo o juízo de Deus. E para você que já foi chamado à liberdade que Cristo te proporciona, a liberdade para viver em função de Cristo, para ser um embaixador de Cristo, não para viver uma vida de qualquer jeito, não para viver uma vida em libertinagem, mas para glorificar o Cristo, o Filho de Deus. E é isso, e é assim que eu tenho procurado viver a minha vida. Eu vou fazer uma live, eu vou tentar na sexta-feira fazer uma live às 20 horas, falando de 2 assuntos que foram abordados recentemente pelo senhor Edir Macedo, falando sobre as pessoas doarem as suas riquezas antes de morrer. Esse é um ponto, chega a ser cômico, né? Para não dizer outra palavra. E uma questão de um bispo que postou sobre uma pessoa que saiu e ele colocou a imagem dessa pessoa pegando lixo. E aí filmaram, tá vendo? Quando a pessoa deixa de ser obediente ao Espírito Santo, esse aqui é o fim dela. Então, esse terror psicológico que é feito, e são essas coisas que realmente não tem como você conhecer a verdade e se calar diante de tantas mentiras, de tanta arrogância desses pseudos bispos e pastores. Tá bom? Então, até sexta-feira, às 20 horas. Tchau, tchau.